A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para iniciar mais uma aula da nossa disciplina de heresiologia. É isso mesmo, nós vamos estudar junho e julho, duas matérias. Um pedacinho só de julho, que depois nós vamos entrar de férias, mas nós vamos estar aqui gravando as aulas de acordo com o que estiver disposto aqui na nossa apostila. Nós vamos iniciar com heresiologia e, em seguida, iremos para missiologia e evangelismo. A primeira parte que você deve entender é o que significa heresiologia. A palavra logia significa estudo. A palavra herésio vem de uma palavra grega chamada airesis, que significa escolher ou escolha. Parece estranho, né? Mas é dessa mesma raiz que vem a palavra herege. A palavra herege significa aquele que escolheu. Como vem da mesma raiz de airesis, que é herésio ou heresia, que significa escolha ou escolher, o indivíduo que era chamado de herege era alguém que havia feito uma escolha, que havia participado, vamos colocar assim, né, de uma tomada de decisão, de uma divergência. Houve ali uma divergência, uma tomada de decisão e ele decidiu escolher. Essa mesma palavra, aireses, quando a Bíblia, a Septuaginta grega, passou para a Vulgata latina, ela se transformou em secta ou seita no latim, que significa a facção, partido, grupo ou divisão, corte ou divergência. Inicialmente, ela não tinha o contexto, né, o caráter pejorativo que tem hoje. Tanto que eu quero deixar aí para vocês Atos capítulo 15, versículo 5 e Atos capítulo 24, versículo 5 e 14, onde fala sobre as seitas dos fariseus, a seita dos saduceus. O próprio evangelho de Jesus foi também chamado de seita, porque inicialmente não tinha esse caráter pejorativo, mas significava um partido, uma facção, um grupo que se separou de outro. Seita também pode ser definido como doutrina ou sistema que diverge da opinião geral e é seguido por muitos. Então, de repente você faz parte de um grupo maior, mas houve uma divergência, você não concordou com algo. No momento em que você se separa, você parte, né, há ali um corte, alguns te seguem porque acabam acreditando assim como você, na sua divergência, na sua opinião, ele acaba te seguindo. Ali já é uma facção, já é uma seita, ali já é uma heresia. É claro que isso pode acontecer em todos os sentidos. Eu sei que a palavra já traz o sentido mal, mas, por exemplo, Lutero, quando ele coloca as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ele ali está tomando um partido, ele está divergindo da Igreja Católica. Sua intenção não era acabar, não era algo maligno, era de ajudar. Mas, por fim, ele acabou tendo que se separar e cortar relações com a Igreja Católica. Pode designar também um subgrupo de dentro de uma religião organizada maior. Por exemplo, os saduceus e os fariseus, Atos 5:17, Atos 26:5, que fala esses dois partidos religiosos, essas duas facções religiosas foram partidos, né, seitas que saíram de uma religião maior. A religião maior é o judaísmo. O nosso próprio cristianismo saiu do judaísmo e de dentro do nosso cristianismo, algumas denominações que existem hoje também saíram de um grupo maior. Ou seja, somos todos seitas, no sentido bom, não no sentido pejorativo. Seita no sentido de termos nos separado, termos havido algum tipo de divergência e então decidimos escolher sair. No campo teológico, existe uma definição para o herege no seu sentido pejorativo. O que o herege depois passou a ser? Hereges são aqueles que convertem a graça de Deus em dissolução e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Isso está no livro de Judas, carta de Judas, na verdade, versículo 4. Então, o herege acabou que, com o tempo, se tornou o indivíduo que ele
converte a graça de Deus em dissolução. Ele pega aquilo que é bom e maravilhoso das coisas de Deus e transforma em algo ruim. A seita consiste em um grupo de pessoas unânimes em torno de uma interpretação particular da Bíblia, caracterizando-se por distorções do cristianismo ortodoxo. O cristianismo ortodoxo significa doutrina religiosa considerada como verdadeira. Então, o que hoje se entende como seitas, como heresias? São pessoas que se reúnem de forma unânime para interpretar de forma particular a Bíblia, se caracterizando por distorções do cristianismo e da sua doutrina correta, da sua doutrina verdadeira. Então, eu me torno uma herege ou uma seita quando eu pego partes da Bíblia e distorço de uma forma particular minha, de algo que eu quero que seja aceito. Isso aconteceu com o catolicismo, por isso que houve a divergência, Lutero protestou. Ele queria que houvesse um debate, uma discussão sobre isso, porque o catolicismo romano, por não dar acesso às pessoas à palavra, ela incorporava na sua doutrina coisas que não estavam na Bíblia, para que a sua interpretação particular, a sua forma particular de viver, tivesse base bíblica. Isso acontece em muitas denominações pseudo-cristãs, que para que aquela sua interpretação particular seja aceita, ela distorce partes das escrituras sagradas e com isso a doutrina religiosa considerada verdadeira, aquela que tem base bíblica, acaba perdendo seu valor. No cristianismo do primeiro século, o termo heresia indicava a negação do evangelho pregado pelos apóstolos. Aí aqui também tem alguns versículos bíblicos, que é 2 de Pedro 2, do 1 ao 3, 2 aos Coríntios 11, 3 e 4, e também Gálatas 1 e 8, onde o apóstolo fala que se alguém chegar pregando outro evangelho, se alguém chegar pregando um outro batismo, um outro Espírito Santo, se alguém pregar ensinando diferente do que os apóstolos ensinaram, ou seja, diferente do que já está na Bíblia, distorcendo e dizendo que tem uma nova revelação e dizendo que Deus apareceu para ele dando um novo evangelho, nem que seja um anjo de luz, o apóstolo diz, que seja amaldiçoado, que seja anátema. E aí, na sua apostila, que você deve estar com ela aí, quem não está ainda vai receber, você vai ver que o finalzinho dessa primeira aula vai falar sobre como identificar uma seita. E existe, sim, algumas formas de identificar. A primeira coisa, para que eu entenda se uma determinada religião ou denominação é seita, é se ela nega a Trindade. O ensino da Trindade é um ensino bastante difícil, mas, porém, real e bíblico. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está. Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na próxima aula sobre esse tema. Hoje é só essa abertura para que você entenda do que é que nós estamos estudando e depois nós vamos passar para cada uma das seitas que a apostila está trazendo. O segundo são exclusivistas. O que isso quer dizer? Que a salvação só existe na sua denominação. Então, primeiro, negam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou aceita só o Pai, ou aceita só o Filho, ou aceita só o Espírito Santo, ou aceita apenas 2 dos 3. Então, se existe essa dificuldade, tenha cuidado. Pode ser uma seita. Segundo, são exclusivistas, ou seja, a salvação só está neles, quando na verdade a salvação só está em Jesus. Vão além da Bíblia. O que isso significa? Que eles possuem um outro livro além da Bíblia. O exemplo é os mormons, que possuem o livro dos mormons. O exemplo é os muçulmanos, que possuem o Alcorão. E tantos outros. As testemunhas de Jeová, que possuem a sua própria versão de Bíblia, a tradução do Novo Mundo. E assim por diante. A Igreja Católica também fez isso. Colocou a Vulgata Latina, acrescentando 7 livros apócrifos. Tudo isso são coisas que eu preciso observar, até mesmo na minha denominação que se diz evangélica, para ver se a autoridade está nas Escrituras ou se a autoridade está em outro livro ou até mesmo na palavra do profeta
apóstolo ou pastor. E por último, as outras principais características das seitas, nós vamos ver aqui na nossa apostila, que está aqui do lado, onde ele coloca como a forma de características elas se caracterizam por apresentarem novas revelações, novas interpretações da Bíblia, outro Jesus, rejeição do cristianismo ortodoxo, que eu expliquei para vocês, que é aquele considerado correto, liderança muito forte, mudanças constantes em sua teologia, falsas profecias e salvação pelas obras. Estas são outras características também dentro de como identificar uma seita. E aí, na próxima aula, nós vamos entrar, para os irmãos estudarem direitinho, os grupos que surgiram no judaísmo no período interbíblico, que foram os fariseus, saduceus, essênios, zelotes e até herodianos, todos partidos saídos ali do judaísmo. E sabe quando isso acontece? Quando geralmente a religião maior se enfraquece. Quando ela se enfraquece ou ela começa a falhar em alguma coisa, então novos grupos se levantam. E dos versículos também que eu quero deixar para vocês, que é muito importante que vocês leiam, é Deuteronômio 13, do 1 ao 3, que diz que Deus permite que alguns profetas se levantem, profeta sonhador de sonho, até chamando vocês para servirem outros deuses, a fim de provar se nós somos seus servos verdadeiramente. Em outro desses textos aqui que eu trouxe, lá eu não sei se foi Romanos 16, 17, ou é 1 Coríntios 11, 19, que fala, que Paulo diz que é até bom que tenha hereges no nosso meio, para que os sinceros se manifestem. Então, muitas vezes, algumas coisas estranhas acontecem, e se você percebe, assim como Lutero percebeu, se você consegue ver, é importante que, se você é sincero, que você se manifeste e que a glória de Deus seja vista através de você. Se você tiver alguma dúvida dessa matéria, leu alguma coisa na apostila e não entendeu, manda para mim, que eu terei o maior prazer em te ajudar. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz.